Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Leandro e é uma alegria estar aqui com você neste momento. Nós vamos estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. E desde já eu quero agradecer por você que clicou nesse vídeo, que se dispôs a assistir o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para te dizer acerca da palavra do Senhor. Então eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas antes de começarmos o nosso texto, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo 23, eu quero pedir que você nos ajude esse canal a crescer, e se inscrevendo, compartilhando o vídeo e vendo o vídeo até o final, deixando seu comentário. Para nós é muito importante seu comentário. Quando você comenta num vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é importante e recomenda a mais pessoas. E assim, o Evangelho é pregado. Então, eu conto com você, amém? Mas sem mais delongas, vamos ver o que Deus tem para nos dizer neste momento. Olha esse texto, como vai falar aos nossos corações neste momento. Aqui nós vamos aprender alguns princípios da palavra do Senhor que eu quero vos trazer neste momento. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 23, nos diz assim: Percorreu Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele o curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, e numerosas multidões. Amados, esse texto aqui, ele relata o início do ministério do Senhor Jesus. Ele relata um Cristo com grande amor, indo em busca dos pecadores para poder lhes ajudar nas suas dificuldades. Mas nós vamos tirar algumas lições desse texto para nossas vidas. Nós vamos falar acerca de como crescermos, como desenvolvermos na vida, e vamos aprender acerca desse texto. Nós sabemos que Jesus Cristo é a pessoa mais conhecida da Terra, né? Quem é que não conhece Jesus? Quem nunca ouviu falar de Jesus no planeta Terra? Eu sei que existem muitas nações que o evangelho ainda não chegou, mas são poucas as nações, e comparada com todas as nações do mundo, Jesus Cristo talvez seja o mais conhecido, talvez não, é o nome mais conhecido que existe na face dessa terra. E o que levou Jesus a ser tão conhecido, ser tão grande, crescer tanto? Nós vamos aprender com Cristo. Nós vamos aprender com Cristo através desse texto aqui, como crescermos também. Que eu creio que é da vontade do Senhor que nós cresçamos em todas as áreas das nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo aqui é o primeiro versículo, a primeira palavra do versículo 23, que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia. Qual era o objetivo de Jesus ao vir nessa terra? O objetivo de Jesus ao vir nessa terra é se fazer conhecido, para que através disso as pessoas possam chegar até ele, se entregar a ele, ter sua vida transformada e um dia poder morar no céu de glória. Ou seja, ele veio pregar o evangelho do reino, ele veio salvar as pessoas dos seus pecados, não é isso? Ele veio libertar as pessoas, porque as pessoas viviam aprisionadas pelo pecado. Então ele tinha que se fazer conhecido. E aqui eu aprendo com isso o quê? Que para fazer-se conhecido, ele tinha que se esforçar. Mesmo sendo Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele precisava esforçar. Ele precisava ir em busca do seu objetivo. Então, no início do seu ministério, olha o que Mateus relata de Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia. Ou seja, mesmo ele sendo Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, com todo o poder e toda a autoridade, ele teve que se levantar e teve que percorrer toda a Galileia para que ele se fizesse conhecido, os seus milagres fossem mostrados e as pessoas pudessem reconhecê-lo como um filho de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui nesta manhã? Para vencer, para poder chegar a algum lugar, para conquistar aquilo que eu quero, uma família abençoada, um emprego melhor, para ter uma vida
saudável, uma vida, uma melhor qualidade de vida, eu tenho que me esforçar e ir buscar aquilo que eu almejo, aquilo que eu preciso. Jesus Cristo necessitava ser conhecido. Mesmo sendo Jesus, ele precisava ser conhecido. E para ser conhecido, qual foi a estratégia de Cristo? Não tinha internet na sua época, para ele gravar um vídeo como eu estou gravando. Não tinha um rádio para ele poder fazer um programa no rádio, televisão. Qual era o meio do Senhor Jesus ser conhecido? Jogar um monte de panfleto nas ruas da cidade? Não pagar uma propaganda? Não, ele não tinha como fazer isso na sua época. Ele teve que sair, se deslocar e percorrer aldeias, cidades, casas, vilarejos, pregando o evangelho do reino. Ou seja, ele se esforçou. E nós aprendemos e tiramos isso de lição para as nossas vidas. Precisamos nos esforçar para podermos conquistar aquilo que nós almejamos. Nós podemos ver aqui, e ensinando-os a guardar e a pregar o evangelho do reino. Ele saía pregando, saía ensinando e curava todos os enfermos. Então, quando ele decidiu sair, as pessoas pôde conhecer um Jesus que sabia ensinar. Jesus ensinava muito bem, foi o maior professor que já pisou nessa terra. Então, ele conseguia ensinar, pregar o evangelho. Ele era um ótimo pregador, o melhor que nós já tivemos aqui nessa terra. E curava todos os enfermos. Então as pessoas começaram a conhecer alguém que sabia ensinar, alguém que sabia pregar e alguém que tinha um poder extraordinário para curar. E assim, a fama de Jesus percorreu toda aquela região e todos passaram a conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Então, a partir desse ato de Jesus ir até as pessoas, no primeiro momento, sabe o que aconteceu no segundo momento? As pessoas começaram a vir até Jesus. As pessoas começaram a chegar até Jesus. As pessoas começaram a procurar Jesus. Agora pense comigo. Imagine se Jesus Cristo nasceu de Maria, né, por intermédio do Espírito Santo, viesse aqui à terra, na sua casa ele declarasse a toda a sua família: eu tenho uma missão. Eu sou filho de Deus, vim aqui nessa terra para salvar a humanidade, para salvar o homem perdido pelo pecado. Agora eu vou sentar aqui na minha casa e vou esperar que as pessoas venham até mim para que eu mostre o meu poder de cura, o meu dom de pregar, o meu dom de ensinar, para que eu mostre tudo aquilo que o Pai me deu, para que eu o salve. Não, Jesus não ia conseguir mostrar ao mundo o seu ministério e não iria atingir o seu objetivo. Ele teve que se esforçar, mesmo sendo Jesus. Não era fácil percorrer. Percorria Jesus toda a Galileia. Parece uma coisa simples nos nossos dias, porque eu posso pegar um carro e posso percorrer todo o estado de Goiás pregando o evangelho. É muito fácil. Eu pego um carro, coloco um som, saio nas ruas da cidade, pego um microfone, paro numa esquina e começo a pregar o evangelho. Depois que terminei de pregar, vou até outra esquina, dentro de um carro. É muito fácil. Só que na época de Jesus, não era assim. Ele tinha que percorrer isso aqui a pé. Ele percorria isso aqui, meus amados, a pé. Ele não tinha um carro. No máximo, se tivesse um camelo, que era o que tinha na época. Mas eu nem vejo texto que diz que Jesus montou em um camelo para sair para pregar o evangelho. Então, não creio, eu creio que ele saía de casa em casa a pé, pregando o evangelho, se esforçando para poder mostrar ao mundo o seu ministério. E o que eu quero dizer com isso? Que você tem que se esforçar também, assim como Jesus se esforçou. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Jesus é o exemplo da igreja em tudo. Em tudo nós devemos seguir Jesus como exemplo. E isto aqui é um grande exemplo para mim. Esse texto aqui, do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 ao 25, ao versículo 25, para mim é um texto assim, que eu identifico muito com ele, sabe? Eu me identifico muito com esse texto, eu aprendo muito com esse texto e eu sempre tento procurar viver esse texto. Por exemplo, eu estou aqui pregando o Evangelho através desse canal. Por quê? Porque eu estou tentando levar o Evangelho de Cristo e fazer com que as pessoas conheçam o meu ministério. Eu estou me esforçando assim como o Senhor Jesus. E então esse texto eu me identifico por quê? Porque quando Jesus prega o Evangelho aqui, no versículo 23, ele não era conhecido ainda. Ele percorreu a Galileia, ele percorreu
toda a Galileia antes de ser conhecido. Ele passou a ser conhecido daí então as pessoas passaram a ser conhecidas. As pessoas passaram a conhecer Jesus, ele passou a ser conhecido. Então ele começa do zero, se inicia o seu ministério do zero. Mas ele não se preocupou porque não era conhecido, porque não tinha talvez um número grande de discípulos, de pessoas em volta dele para ouvir a sua mensagem. Ele saiu sozinho. Ele começou sozinho o seu ministério. Então, às vezes, nós estamos sem recursos nenhum diante daquilo que nós queremos conquistar, não temos a ajuda de ninguém, mas nós temos uma coisa importante e que nós nunca podemos esquecer disso. Nós temos a nossa força de vontade do nosso Deus conosco. Se nós temos força de vontade, pode ter certeza que mesmo fazendo um pouquinho, você já deu o primeiro passo. Assim você vai conquistar aquilo que você quer. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Talvez você ainda não entendeu a mensagem até agora. A mensagem é o seguinte: para conquistar sua vitória, você precisa dar o primeiro passo. Para conquistar sua vitória, você precisa se esforçar. Para conquistar sua vitória, você precisa se colocar de pé, na posição. Você precisa se levantar e ir em busca daquilo que você quer. Isso parece uma coisa simples, essas palavras, mas nem todo mundo faz isso, você sabia? Nem todo mundo toma posição diante daquilo que quer conquistar. Nem todo mundo toma posição. Tem muitas pessoas que têm grandes sonhos. Eu converso com pessoas que têm sonhos, meu Deus do céu. E se colocasse em prática, se buscasse realizar aqueles sonhos, trazia benefícios para as pessoas em volta, para a sua família, para muitas pessoas em volta desse ser humano que tem esse sonho tão grande. Mas quando termina de falar, senta e permanece do mesmo jeito. Nós não podemos ser assim. Nós temos que fazer como Jesus. Jesus Cristo percorreu toda a Galileia. Jesus Cristo se esforçou mesmo no momento que não tinha carro, não tinha transporte, não tinha ajuda de ninguém. Ele se esforçou. E hoje, quem é Jesus Cristo? Em termos do seu nome, o nome de Jesus, conhecido em toda a terra. Ele é grande, nosso Cristo, ele é grande. Mas ele se esforçou. Ele fez por onde ele se tornasse conhecido. Nós precisamos também fazer a nossa parte. E aqui, ele pregava o evangelho do reino. E aí ele percorreu Decápolis, a Galileia, Jerusalém, a Judéia, além do Jordão, e inúmeras multidão o seguia. Meus amados, que coisa interessante. Que você possa pegar esta palavra e que você possa aprender com o Senhor Jesus. Outra coisa que eu quero, para finalizar o vídeo, destacar aqui, observa para você ver, para vocês verem, ele pregava na Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão. Imagine os obstáculos para chegarem nessa cidade. Imagine as dificuldades para se locomover de uma cidade até a outra. Mas sabe o que eu aprendo aqui também? Que ele não olhou para a dificuldade. Qual era a dificuldade? A distância. Amados, o sol escaldante. Você não tem noção, o sol escaldante, a perseguição que ele sofreu quando ele pregava o evangelho. Nós formos ler os evangelhos, nós vamos ver as pessoas o tempo todo querendo matar, as autoridades perseguindo de todas as formas, mas ele não olhou para os obstáculos, ele não se preocupou com os obstáculos, ele continuou pregando o evangelho do reino. E assim, o seu ministério se tornou conhecido. E para a glória e honra do nome dele, hoje nós estamos aqui servindo o Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe, que você viva o melhor na sua vida. Esse domingo, eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, e é dia 3 de fevereiro de 2025, é o dia que eu estou gravando este vídeo. Já deve ser umas 9 horas, não tenho bem certeza do horário, que eu não estou com o relógio aqui na minha frente. Estou gravando com o meu celular, não tem como ver o horário, mas acredito que sejam as 9 horas da manhã. Estou gravando esse vídeo, quero deixar essa palavra para você. Se esforce para conquistar aquilo que você quer. Se esforce para conquistar dentro da sua família, na criação dos seus filhos, na igreja que você congrega, no trabalho, na sociedade. Se esforce, só depende de você. Só depende de você. Não olhe para os obstáculos, assim como Jesus Cristo não olhou. Não olhou para a distância entre as cidades, não olhou para as dificuldades em as pessoas receberem o evangelho, para as dificuldades que ele enfrentou com as autoridades. Não, ele foi e fez o que ele veio para fazer, e ele conquistou.
Ele conquistou. Agora, quando ele chegou na cidade, ele mostrou para o que veio. Quando ele chegou no lugar que era para pregar, ele mostrou para que veio. Ele veio para ensinar, então ele ensinava. Ele veio para pregar, então ele pregava. Ele veio para curar, então ele curava. Ou seja, quando você chegar no lugar de fazer aquilo que você tem que fazer, faça. Faça, se esforce, faça. Não demole, não, faça. Se tem que fazer, faça. Se tem que trabalhar, trabalhe. Se tem que ensinar, ensine. Se tem que orar, ore. Se tem que ler a Bíblia, leia. Faça, se esforce. E assim você vai colher um grande resultado na sua vida. Que Deus abençoe. Eu peço novamente que você compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal e que o melhor de Deus venha para a sua vida. Mas antes de finalizar, nós vamos estar fazendo uma oração. Pai Santo, Deus de poder e glória, eu quero te agradecer, Senhor, neste momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aprendendo da sua palavra. Eu quero agradecer pela oportunidade de aprendermos com teu Filho, Senhor Jesus, aquele que se esforçou aqui nessa terra para levar o evangelho do reino, para pregar boas novas da salvação. Ele fez a parte dele e nós, através desta palavra, nós estamos aprendendo com ele a nos esforçar também para fazermos aquilo que temos que fazer, que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas tuas misericórdias, muito obrigado pela tua bondade. Eu quero orar agora por esta pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe sua vida e foi um prazer muito grande estar trazendo esta palavra para você. Deus te abençoe.